Dizem que Cristo nasceu em Belém, a história se enganou. Cristo nasceu na Bahia, meu bem, e o baiano criou a Bahia, estação primeira do Brasil. Ao ver a mangueira nela inteira se viu. Adeus, meu santo Amaro, que desta terra vou me ausentar. Eu vou para a Bahia, eu vou viver, eu vou morar, eu vou viver de Itapuã, coqueiro, areia de Itapuã, areia. Se eu pudesse qualquer dia eu ia de novo pra lá. Não vá, não vá, não vai, ai, ai. Eu vou, se vou, ioiô. Aprender a ler para ensinar meus camaradas, né? Isso até tem essa melodia, tem outras letras, tem um samba que se tornou famoso com uma outra letra, né? Quem samba fica, quem não samba vai embora. É um samba de roda da Bahia. Um motorista pegou esse refrão e fez desenvolveu uma segunda parte, umas segundas partes, não é isso? Mas no Recôncavo se canta mais essa melodia com aprender a ler para ensinar meus camaradas. Que é bonito, né? Aprender a ler para ensinar meus camaradas. Mas quer ver? Avô, avô, na beira do rio tem um poço dourado e tem uma moça com seu namorado penteando seu cabelo na janela do sobrado. Quem me dera ser espelho, pra iluminar sua cama. Eu não sei de rico que não tenha empregado, eu não sei de moça que não tenha namorado. Odiei, odiar, odiei, odiar. Aprendi esse samba no Vale do Iguape, que fica entre Santa Mara e Cachoeira, é no coração do Recôncavo, numa fazenda. Meu amigo Pedrinho Novis aí me chamou para passar o verão lá. Aí eu aprendi esse samba com uns meninos que cantavam, umas pessoas, esse e outros. Mas esse é o que mais me impressiona com esse negócio de eu queria ser espelho para iluminar a sua cama. Os sambas de roda, tem cada samba lindo, e tem todos aqueles que eu já sabia de Santa Mara desde casa, que tinha nas festas. Santa Mara era muito bonito. Santa Mara era lindo, porque é ainda bonito, porque tem a forma, urbanisticamente ela é bonita, com aquela praça meio em diagonal, a ideia que a gente faz da posição da cidade, mas é porque a cidade, ela é toda ao longo do rio, então ela imita os meandros do rio Subaé. Então todas as ruas principais fazem o mesmo desenho do Subaé, e as outras são transversais do rio e dessas ruas paralelas ao rio. Cheio de sobrado. E tinha mais sobrados antigos assim, bonitos. Eu próprio cresci num sobrado. Nós nascemos todos num sobrado. Eu pessoalmente nasci numa casa um pouco adiante na frente, porque estava pintando o sobrado e eu não nasci em casa.
Não, aquela casa que você conhece, quando meu pai comprou e a gente se mudou, eu ia fazer 9 anos. Eu tinha 8, entre 8 e 9. Mas até os 8 e meio, eu vivi no sobrado onde nascemos todos, que é na Rua Direita. Hoje em dia é uma loja, vende ferragem, tinta, não sei. Mas ainda existe o pátio de cima e o sobrado, ainda é um sobrado. Não, a cidade tinha casa de todas as cores, como tem até hoje. Era mais bonito antes porque não havia essas casas com azulejo na frente. Mas depois que veio a Petrobras, o pessoal começou a ganhar dinheiro e começou a mudar a frente das casas. E as casas fizeram algumas coisas são interessantes, né? Porque são esse kit do moderno, assim. Mas assim, a homogeneidade que havia quando eu era menino se perdeu. Mas era muito bonito, porque sabe o que acontece? Quando chega perto de fevereiro, todo mundo pinta as casas, ou pintava. Naquela época era mais certo que isso acontecesse, porque as casas eram pintadas de tinta de cal, né? Com pigmento colorido. E então você pintava, todo mundo pintava a sua casa de novo para poder ficar bonita para a festa de fevereiro. Então, era como o Pelourinho quando foi reformado, que tem gente que chega e reclama e diz, ah, mas está parecendo um cenário, parece uma cidade cenográfica, porque os caras são burros, não conhecem, nunca moraram em Santo Amaro, numa cidade assim, onde isso se faz todo ano e a cidade fica parecendo um cenário novo, que as pessoas pintam a casa de novo, todas ao mesmo tempo. Samba de roda, puxa, os samba de roda são muitos. Aprender a ler para ensinar meus camaradas. Aprender a ler para ensinar meus camaradas. Eu adoro esse refrão. Esse também é do Vale do Iguape, entre Santo Amaro e Cachoeira. Todo mundo, cantando e dançando samba de roda em Santo Amaro, todo mundo que eu conheço, todas as pessoas da minha família. Eu ensinei a Moreno samba, você viu aqui no show, no Palace ele samba comigo. Já estou ensinando a Zeca, Zeca ainda não sabe, mas vai aprender. Moreno aprendeu comigo, eu que ensinei ele a samba. O Prato ele aprendeu vendo a Edith tocar. Moreno gosta muito de percussão, né? Ele gosta de música. Minha Daia sabe sambar. Não é uma grande sambadora não, mas a Bethânia samba bem a beça. Bethânia samba muito bem. Rodrigo é o que samba melhor dos filhos. Mas eu também sambo bem. Mas é tudo samba de roda da Bahia, não é aquele samba do Rio, não. É só o básico, né? Aquele samba no chão, né? Você não levanta o pé do chão. Não, é que no Rio houve um desenvolvimento maior com influência de outras coisas e uma coisa mais espetacular. E o samba da Bahia é aquele samba de pé arrastado, né? Miudinho. No Rio eles têm a tradição, lembram de quando vieram as baianas com o samba, porque o samba nasceu na Bahia, né? Cristo nasceu na Bahia. O samba nasceu na Bahia. Como é, meu Deus? Dizem que Cristo nasceu em Belém, a história se enganou. Dizem que Cristo nasceu em Belém, a história se enganou. Cristo nasceu na Bahia, meu bem, e o baiano criou. Cristo nasceu na Bahia, meu bem, e o baiano criou. É muito bom. Esse negócio de que Cristo nasceu na Bahia, Deus é brasileiro, tudo isso é muito interessante, né? Eu gosto de Deus é brasileiro porque é diferente de ter Deus do nosso lado. Porque os americanos dizem que tem Deus do lado deles. Mas ter Deus do lado deles significa que Deus está a favor deles, mas não é um deles. No nosso caso, dizer que Deus é brasileiro significa que Deus é um de nós, mas não necessariamente que Ele é a favor do Brasil. Nem que seja um grande patriota, não é verdade? Eu sei muito pouco de tia Ciata. Só sei que ela era baiana, que ela tinha uma casa que congregava pessoas interessadas no samba, que ela, como tia Bibiana e outras baianas que vieram
tiveram casa de candomblé no Rio de Janeiro, onde também se praticava o samba. Eu julgava que, porque houve muita perseguição ao candomblé no Brasil, na Bahia até início desse século e tal, e até um pouco até mais tarde. Mesmo até os anos 70, os candomblés de Salvador eram registrados na polícia como as casas de prostituição, não considerados templos ou terrenos sagrados. Só nos anos 70 é que se conseguiu mudar isso, né? Então a tia Seata tinha uma dessas casas onde havia candomblé e onde se fazia samba. Mas ali ela se fazia samba, se aprendia o que era o samba, cultuava-se o samba. E da casa dessas baianas que vieram da Bahia para o Rio é que o samba se instalou na capital do país, na então capital do país, e terminou virando o ritmo, a forma de música oficial da nacionalidade. Foi para a Festa da Penha e tal. E ganhou toda essa espetaculosidade que é... eu li numa dessas histórias do Carnaval Carioca, uma coisa tocante, porque o rancho também foi trazido por um baiano, né? O rancho também, as marchas de rancho e a forma do rancho, que aliás a forma com enredo era dos ranchos. E isso passou-se para a escola de samba mais tarde, não é isso? Também foi um baiano, né? E esse baiano é Hilário Jovino. Eu homenageio ele num samba que fiz agora para o filme Orfeu, do Cacá Diegues, a nova filmagem do Orfeu. Eu menciono ele no samba enredo que se canta no filme, fala-se no Hilário, né? Porque ele trouxe a ideia de... Ele trouxe o rancho para o Carnaval Carioca, e como o rancho vem dos reis, dos ternos de rei da Bahia, e os ternos de reis eram feitos para visitar as casas das pessoas importantes, como até hoje se faz em Santo Amaro, a gente vai tirar na porta de minha mãe durante a noite, né? Então, isso como era assim, e ele mesmo no Carnaval, o rancho de Hilário Jovino passava pela cidade, mas ia até a porta da casa de tia Seata, de tia Bibiana, para tirar rei na porta, enfim, para homenagear essas matriarcas da cultura popular brasileira. Tia Seata brigou com Hilário? Não se davam, mas por quê? Isso agora você que vai me contar. Eu não sabia que Hilário não se dava com tia Seata. Esses dois baianos brigados no Rio. Não é muito comum isso, hein? Você pode sambar se quiser com a minha mulher, mas por favor não ponha a mão no meu violão. Não, 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 não ponha a mão no meu violão. Não ponha a mão. Sim, esse samba eu conheço. Não, não, não. Bussi Moreira. Ele era neto de tia Seata? Não põe a mão no meu violão? Claro que eu me lembro muito bem. Mas eu não sabia que era de um neto de tia Seata. Eu sou péssimo estudioso, não tenho organização, não tenho arquivo, não sou historiador, não tenho vocação para arquivista. Mas eu gosto desse negócio todo, eu gosto quando me contam histórias da história do samba e da música popular brasileira, eu fico empolgadíssimo. Tia Seata era bonita, que bom isso, porque 25 filhos. Puxa, tia Seata é o que há, né? Lá voltando ao Duque. O Duque fundou a Casa de Caboclo. E apareceu desse Jararaque Ratinho. Jararaque Ratinho. Duque era baiano também. Ainda ontem eu vim de lá do Pilar, ainda ontem eu vim de lá do Pilar. Isso é lindíssimo. Tom Jobim adorava isso, botava em tudo quanto era música dele, ele enxertava isso. Mas, e o violonista, o maestro da
Pixinguinha, Zé da Zilda. O Zé da Zilda que era o mais... Eu pensei que porque o Pixinguinha veio aqui, teve ligado a todo esse negócio, pensei cedo, né? Mas eu não sabia disso, que o Zé da Zilda era o responsável pela parte musical da Casa de Caboclo, não sabia. Eu não me lembro direito desse... Eu li alguma coisa que falava na Casa de Caboclo, acho que escrito pelo Hermano Viana, que tem um livro sobre o samba muito bom. Mas eu tinha esquecido. Gostei quando li, mas depois eu não me lembro de tudo. Quer dizer, o livro eu lembro. Algumas informações eu não retenho. João Pernambuco. O Catulo mexeu na letra, alguma coisa. Catulo era vaidosíssimo, né? Fazia umas letras e mexia. Talento e formosura. Zé da Zilda, puxa, o Miles Davis gravou, porque ouviu o João Gilberto, né? E gravou Os pés da Santa Cruz, você se ajoelhou. É bonito o João Gilberto cantando isso. Nome de Jesus, um grande amor você jurou. Jurou, mas não cumpriu. Fingiu e me enganou. Pra mim você mentiu. Para Deus você pecou. Orlando Silva, né? O coração tem razões que a própria razão desconhece. Faz promessas e juras, depois esquece. Seguindo esse princípio, você também prometeu. Chegou até a jurar um grande amor e depois esquecer. Já ouviu Miles Davis tocando isso? Naquele disco Quiet Nights. Miles Davis e Gil Evans, que ele toca Corcovado, que é Quiet Nights, né? E toca isso e toca Prenda Minha, né? Prenda Minha ele nem faz variações, toca a melodia de Prenda Minha. Ele, aliás, registrou como autoria dele, mas Prenda Minha é uma canção aqui do Rio Grande do Sul para nós. Outro dia uma pessoa me disse que talvez nem seja brasileira essa música, mas também essas músicas de domínio público são de domínio público internacional. Meu Limão, Meu Limoeiro não diz que é holandesa na origem, né? Tem uma versão americana dela, porque também Lemon Tree. Não, Zé da Zilda tem milhões de coisas maravilhosas. Agora... Me afoga, as águas vão rolar, as águas vão rolar. Garrafa cheia, eu não quero ver sobrar. Passa a mão na saca, rolha e bebo até me afogar. Se a polícia por isso me prender e na última hora me soltar, eu pego a saca, rolha. Ninguém me agarra. Não sei como é, eu me lembro quando era menino. Foi uma jura que eu fiz de nunca mais amar. Foi uma jura que eu fiz de nunca mais amar. Foi uma jura que eu fiz de nunca mais amar. Ai, 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 meu Deus, porque eu jurei, todo mundo sabe, quebrei minha jura, quebrei minha jura, quebrei. Não quero mais amar a ninguém. Não fui feliz, o destino não quis.
O meu primeiro amor morreu como a flor ainda em botão, deixando espinhos que dilaceram meu coração. Eu me lembro disso, mas é porque o Cartola cantou, né? É porque é de Cartola com Carlos Cachaça também, né? E Zé da Zilda. Não, esse daí eu me lembro que existe, mas não sei cantar nem um pedacinho. Eu saí de Santo Amaro muitas vezes. A primeira vez, quer dizer, para morar fora, quando eu tinha 13 anos, eu fui para o Rio e morei 1 ano no Rio. De 1956 a 1957, de janeiro a janeiro. 1 ano inteiro. Morei na Rua 1, quadra 6, casa 22, da Fundação da Casa Popular, perto da estação de Deodoro, um lugar hoje que se chama Guadalupe. Esse bairro hoje se chama Guadalupe. Mas a casa está lá, com o mesmo endereço, com as mesmas pessoas morando com quem eu morei, minhas primas. Meu primo, marido de minha prima, morreu, que era policial. Eu morei com eles 1 ano, sozinho. De todos os filhos de meus pais, eu fui o único que teve esse pedaço de formação carioca. Eu sou um carioca da Zona Norte, entre outras coisas. Eu sou um santamarense total, um super baiano. Eu vivi muito mais tempo no Rio do que em Salvador, a minha vida. Mas eu sou muito ligado a Salvador. Eu tenho uma eleição natural por Salvador. Entendeu? Mas mesmo antes de vir para o Rio, com Bethânia, em 1964, em dezembro, eu vim para o Rio em 1956 e morei 1 ano. Aí eu ia ao auditório da Rádio Nacional, eu vi todo mundo cantar. No auditório da Rádio Nacional, via os programas. Eu sou meio carioca. Foi na Lapa que eu nasci, foi na Lapa que aprendi a ler, foi na Lapa que eu cresci, e na Lapa quero morrer. A Lapa também tem a sua igreja, para que todo mundo veja onde eu fui batizado. A Lapa, onde já não há mais conflito, fica no 5º distrito, aonde eu fui criado. Um samba, um sorriso de mulher, bate-papo de café, eis aí a Lapa. Um samba, um sorriso de mulher, bate-papo de café, eis aí a Lapa. Foi na Lapa que eu nasci. Onde o Rio é mais baiano, eu fiz pra Mangueira e cantei lá quando a Mangueira fez um desfile cujo enredo eram os 4 baianos, os Doces Bárbaros, ou seja, Gilberto Gil, Maria Bethânia, Gal Costa e eu. E então, como uma retribuição ao carinho da Mangueira, eu fiz um samba para a Mangueira, falando disso, falando de nós baianos ali. E cantei lá na Mangueira, na quadra da Mangueira, na altura, e a Alcione gravou logo em seguida. E me chamou para que eu gravasse com ela. E agora no livro eu gravei de novo. 2 de fevereiro, mas aqui ele lá, isso é a confirmação de que a Mangueira é onde o Rio é mais baiano, 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 a Bahia, Estação primeira do Brasil. Ao ver a Mangueira nela inteira se viu,
exibiu-se sua face verdadeira. Que alegria não ter sido em vão que ela expediu as seatas pra trazerem o samba pra o Rio, pois o mito surgiu dessa maneira. E agora estamos aqui do outro lado do espelho, com o coração na mão, pensando em Jamelão no Rio Vermelho. Todo ano, na festa de Iemanjá, presente no 2 de fevereiro, nós aqui e ele lá. Isso é a confirmação de que a Mangueira é onde o Rio é mais baiano, onde o Rio é mais baiano, onde o Rio é mais baiano, onde o Rio é mais. A Bahia, estação primeira do Brasil. Ao ver a Mangueira nela inteira se viu, exibiu-se sua face verdadeira. Que alegria não ter sido em vão que ela expediu as seatas pra trazerem o samba pro Rio, pois o mito surgiu dessa maneira. E agora estamos aqui do outro lado. E aí vai, falando em Jamelão, porque Jamelão todo ano ia pra festa de 2 de fevereiro lá no Rio Vermelho, e o menino ficava olhando pra ele, orgulhosíssimo, pensando, puxa, esse cara vem todo ano. É uma maravilha. Jamelão é o que há de mais lindo nesse mundo. Aquela voz enorme, aquela coisa dele, parece que tá zangado, mas tá ali firme no negócio dele, no samba. Ah, quando a gente saiu de Santo Amaro para morar em Salvador, isso é uma outra saída de Santo Amaro. Eu falei de 2 saídas para o Rio, mas não falei da saída para Salvador. Nós saímos de Santo Amaro para Salvador em 1960, exatamente, 1960. E porque eu e Bethânia eu precisava fazer o curso clássico, que não tinha em Santo Amaro, e Bethânia ia fazer o ginásio. E a gente saiu de lá e tinha essa música, a gente cantava muito. É uma música que é uma coisa que os santamarenses todos cantam. E Bethânia, como estava muito revoltada com a ideia de deixar Santo Amaro, não queria nem olhar Salvador, de tanto que ela gostava de Santo Amaro e não queria sair de lá, que a gente cantava isso com muita dor, assim. Eu terminei fazendo uma canção que usava isso como refrão. Não me lembro da canção, talvez, mas o refrão, que é a tradicional de Santo Amaro, é isso. Adeus, meu Santo Amaro, que desta terra vou me ausentar. Eu vou para a Bahia, eu vou viver, eu vou morar, eu vou viver, eu vou morar. Adeus, meu Santo Amaro, que dessa terra vou me ausentar. Eu vou para a Bahia, eu vou viver, eu vou morar, eu vou viver, eu vou morar. Ó Virgem Mãe Puríssima, dai-nos paz e proteção, para que possamos
entregar ao vosso coração. Betânia sempre teve esse temperamento desde criança, como ela é hoje, assim. Muito destacada, muito individualista e muito assim, como é que eu posso dizer, muito temperamental também, mas não que fosse uma complicação, nenhum problema, mas ela tinha um temperamento já especial, já desse tipo dela, assim, né? Se afastava de umas pessoas dentro de casa, depois voltava e também exigia coisas e impunha um estilo próprio às coisas, não queria que como é que se diz, que se frustrasse as exigências dela, as expectativas dela, e também não tolerava muito ser decepcionada, ou enfim, que as coisas não correspondessem ao que ela exigia. Era assim. O nome dela foi o que botei, todo mundo sabe. Eu conto no meu livro, eu botei, e já contei em alguns lugares. Eu queria que o nome dela fosse Maria Bethânia por causa daquela música de Capiba, né? Maria Bethânia, tu és para mim a Senhora do Engenho. Em sonhos te vejo, Maria Bethânia, és tudo que eu tenho. Quanta tristeza, escolhi um tom alto, sinto no peito, só em pensar que o meu sonho foi desfeito, está desfeito, não sei. Maria Bethânia, tu lembras ainda daquele São João? As minhas palavras cairão bem dentro do teu coração. Tu me olhavas com emoção e sem querer pus minha mão em tua mão. E aí tem o resto, ainda falta um pedaço. E era um grande sucesso do Nelson Gonçalves, com uma voz lindíssima. Eu era pequenininho, eu ainda não tinha 4 anos. Eu ia fazer 4 anos em agosto, ela nasceu em junho. E eu adorava essa música, adorava ouvir o Nelson Gonçalves cantando. E eu sabia cantar essa música e eu queria que o nome dela fosse Maria Bethânia, por causa dessa música. Aí todo mundo achou o nome muito pesado, não queriam que botar... Como é que vai botar um nome desse numa criancinha, um bebezinho, não sei o quê, um neném que nasceu agora com esse nome tão pesado? Eles diziam, não, tem que ser Maria Bethânia, o nome é bonito, a música é bonita. Eu era pequenininho e chorava, insistindo. Aí meu pai fez um sorteio, botou todos os outros nomes que sugeriram. Me lembro de Rodrigo dizendo que queria que fosse Gislaine. E alguém mais velho dizendo que queria que fosse Cristina, que era o nome que estava mais cotado, né? Mas aí meu pai, então, eu tinha um chapéu assim, que a gente chamava um chapéu de engenheiro, mas é tipo chapéu de explorador, mas para criança um chapéu assim, que eu dizia que quando crescesse eu queria ser engenheiro. Não sei por que isso. E aí meu pai botou os nomes todos em papeizinhos, dobrou todos os nomes que foram sugeridos, dobrou e jogou dentro da copa desse meu chapéu e mandou que eu mesmo tirasse na sorte. Eu tirei e saiu Maria Bethânia. Aí meu pai disse, bom, agora eu vou sair para registrá-la com o nome que Caetano escolheu, vai se chamar Maria Bethânia. Agora, outro dia a Mabel estava me dizendo assim, e Clara também, que achavam que... O Mabel que me disse, Clara disse que tinha dúvida, que achava que meu pai tinha escrito Maria Bethânia em todos os papeizinhos, para poder sair o nome que eu tinha escolhido. Mas eu não sei, eu não acredito muito nisso não. Acho que foi sorte mesmo.
A Bethânia, ela trouxe tudo que você pode chamar de paixão, vitalidade, força cega, o irracional, ela trouxe para dentro da nossa casa e, portanto, para a minha vida. E repetiu isso em muitos momentos, inclusive no momento do tropicalismo. Que amante de Maria Bethânia. Nada, isso foi a Bethânia que você leu no meu livro, né? Não, foi o Orlando Senna, quando foi apresentado a gente, ele era crítico de cinema, depois veio a ser cineasta, e é ainda, quando apresentaram a gente a ele, ele olhou e disse assim, vocês são irmãos? Mas foi surpresa para mim e para a Bethânia, porque nós não éramos parecidos, nem ninguém nos achava parecidos, nem nós nos achávamos parecidos. E nada, tínhamos cor diferente, tipo físico diferente, não nos parecíamos. Hoje somos parecidos até, mas não éramos. E foi surpresa para nós que ele perguntasse, vocês são irmãos? Ela aí, para rebater a surpresa rapidamente, disse, não, somos amantes. Ela tinha 14 anos, mas com uma cara assim bem, não, somos amantes. E ele achou que era uma pessoa assim muito... Por uns momentos ele acreditou naquilo e ela deixou rolar um pouco. Depois eu falei, a gente falou, não, nós somos irmãos e tal. Minha casa não havia quase livros. É curioso, não havia uma biblioteca, uma estante com livros. Isso não é uma coisa que faça parte das minhas lembranças, nem de ninguém da minha casa. Curiosamente, meu pai tinha tido, na juventude, amizades literárias e sabia uns poemas de cor. Tinha um que ele adorava, chamado Lúcia, que ele declamava muito bem, com uma voz muito bonita, declamava andando pelo corredor, para lá e para cá. Lúcia chegou, quando do inverno o tredo vento balançava o coqueiral vetusto. Ainda a recordo, pálida de susto e trêmula de medo. Eu achava bonito ele declamando aquilo, uma voz muito bonita, mas acontece que ele, embora tivesse tido essas amizades, os amigos dele, que nos visitavam, que eram amigos da juventude, falavam de literatura, tinham livros e comentavam com ele coisas a esse respeito, como se tivessem tido uma vida boêmia literária na juventude, porém ele, trabalhando nos Correios e criando uma família grande, responsável por uma estrutura familiar muito complexa, porque ele criou 6 filhos que teve, mais 2 filhas que adotou, e ainda muitos sobrinhos e sobretudo sobrinhas de irmãs dele que morreram cedo e que ficaram sob a tutela dele logo que ele se casou. E eram pessoas da idade de minha mãe, mais ou menos. Né? Um pouco mais novas que minha mãe, mas assim, poucos anos mais novas que minha mãe. E algumas da mesma idade. Por volta da idade de minha mãe. E ele tomou conta dessa gente, para liderar tudo isso, e ser o agente postal telegráfico. Ele abandonou os interesses de ler, embora ele conversasse sobre isso com os amigos que apareciam às vezes, e também conosco. Mas ele não organizou uma biblioteca em casa, e não tinha livros, e deixou de comprar livros e de pensar nesse assunto. E minha mãe, sim, é que comprava livros e lia, e suponho que jogava fora em seguida, porque ela comprava esses livros de literatura para moças, livros de M.D. Lee, né? E coisas semelhantes. Ainda hoje minha mãe lê sempre. Eu tenho o hábito de ler, eu não durmo sem ler, e eu leio muito. Embora leia lentamente, sempre li e leio muito. Mas isso é uma das coisas, cantar e ler são identificações minhas com minha mãe. Entendeu? Porque eu leio como um hábito de prazer, assim, aquilo parece que é... Agora, a atividade intelectual a respeito dessas coisas vem totalmente de meu pai. E assim, o norte moral também, e ético, vem todo de meu pai. Eu tenho uma identificação muito grande com o meu pai. Meu pai, eu tenho sempre, quando eu penso na estrutura da minha casa, da minha família,
e no modo como a gente vê a vida, tudo que veio, eu vejo nitidamente a imensa figura de meu pai, entende? Ali orientando, comandando, fundando tudo, entendeu? Perpetuamente fundando tudo aquilo. Sem ele nada teria assim, não tinha, não tem, tudo mais faz sentido por causa dele. Agora, esses livros que minha mãe lia, eu nunca li. Nessa altura eu era pequeno e tal. Minha mãe até hoje lê livros de aventura, livros policiais, livros de história de cowboy, mas livro, não é história em quadrinhos, livro. Ela gosta. Apesar de ver televisão, que antigamente não tinha, ela também lê, ela se deita e lê para ler, lê para dormir. E lê, e se interessa pela história, segue e tal. Mesmo o meu livro ela leu bastante. Ela falou comigo como quem leu. Mas deixa eu terminar de dizer, então eu não lia essas coisas, mas depois, quando eu fui crescendo, eu comecei a ler e eu fiz um caminho mais ou menos semelhante à da maioria das pessoas da minha geração. Eu li Monteiro Lobato e logo em seguida Jorge Amado, mas isso, os livros vinham assim, separadamente, alguma prima ou tia dava de presente ou emprestava para ler, ou alguém trazia. Nunca se organizou a vida dos livros dentro da minha casa, entendeu? E hoje eu tenho na minha casa uma biblioteca não organizada, mas é uma biblioteca com estantes e muitos livros, mas quando eu era garoto não, eu lia assim o que caía nas minhas mãos. Agora, não, Faulkner não. Faulkner eu vim ler mais tarde, Hemingway mais cedo do que Faulkner. Hemingway eu li primeiro O Velho e o Mar, porque foi um sucesso estrondoso e todo mundo falava nisso, e eu gostei imensamente. Eu li adolescente e gostei imensamente. Fiquei muito impressionado porque eu gostava muito de Jorge Amado, sobretudo Mar Morto, que parece assim um longo poema em prosa, muito derramado, retórico, um longo poema retórico em prosa. Eu gostava muito, eu adolescente, aquilo eu achava empolgante. Mas quando eu li o Hemingway, O Velho e o Mar, me impressionou aquilo. O velho chamava-se Santiago, ponto, logo, né? Aquela secura, aquele reduzir as coisas ao essencial, me impressionou muito. E depois eu vim ler outras coisas do Hemingway, onde isso é mais radical, até do que no próprio Velho e o Mar, que tem um esboço de simbologia, tem alguma coisa ali que é menos seco do que, menos rigoroso do que em outros livros dele. Mas não foi Hemingway que me impressionou e que me mexeu. Antes disso, e eu ainda era bastante menino, eu li por acaso, num livro que tinha parado lá em minha casa, não sei como, possivelmente através de uns primos nossos, que esses sim, tinham muita atividade de leituras e mesmo de escrever, uma atividade literária, os Sousa Castro, né? Frederico Sousa Castro, Guilherme Sousa Castro, Fred Sousa Castro é escritor, com livros publicados. Nós somos muito inteligentes, filhos de Totônio e de minha prima Lourdes. Eles, talvez, porque eles vinham passar o verão em Santo Amaro, em nossa casa, trechos das férias, e tínhamos muita amizade, conversávamos muito, tudo, ficavam lá em casa. Talvez eles que tenham trazido livros ou emprestado a Mabel ou a Clara. Mabel, sobretudo, que é uma irmã que sempre foi mais literária. Clara nunca teve interesses literários. E Mabel sempre teve interesses intelectuais, desde adolescente. Eu sempre fui mais identificado com Mabel. Mabel hoje é poeta, poetisa, escreve livros de poesia. Bom, nesse período, por intermédio talvez de um empréstimo a uma dessas minhas irmãs ou alguma coisa, caiu em minha casa de Santo Amaro, antes de eu me mudar para Salvador, ainda pequeno, ainda menino, enfim, na pré-adolescência, e um livro de William Saroyan, chamado O Jovem Audaz no Trapézio Volante. Esse livro, quando eu li isso, foi para mim uma coisa assim, um choque, uma coisa fantástica, porque havia todas aquelas transgressões da narrativa convencional
que eu entendi como modernas logo, e aquilo foi a primeira imagem, ideia da modernidade. E eu adorei aquilo, eu queria aquilo. Embora eu não conhecesse muito a literatura convencional, eu conhecesse muitíssimo pouco a literatura convencional, eu já queria estar engajado na transgressão das convenções da boa literatura. É curioso isso, porque eu me senti identificado com as modernizações, assim, com as rupturas, com a leitura. Isso para mim é muito nítido. Eu pensava na época, claramente, isso é moderno, a palavra moderno. E não que alguém me tivesse dito, eu pensava assim, e me sentia já com aquele cara, naquilo, entendeu? Já querendo, entendeu? Então, quando eu ouvi João Gilberto, eu já tinha esse conteúdo. Eu recebi o João Gilberto com eu queria, quando o João Gilberto apareceu, eu queria demais aquilo. O que me impressionou enormemente no João Gilberto é que ele fosse tão eficiente, tão profundo nisso, entendeu? Em fazer aquilo como não era simplesmente alguém que tinha tomado a atitude de fazer, alguém que tinha tomado o partido de quem quer criar uma ruptura, como eu tinha pensado que eu tomaria assim que me fosse possível, ou se me fosse possível, ou que eu já tinha tomado quando li o livro de Saroyan. O João Gilberto não apenas estava demonstrando que decidiu-se por essa atitude, ele conhecia tudo o que era o fundamento dessa necessidade, conhecia a relatividade disso, ele sabia da necessidade disso que se chama moderno, mas sabia o porquê que aquilo era importante fazer daquela maneira, naquele momento. Eu via tudo assim. Quando eu ouvi João Gilberto, eu disse, puxa, esse cara é um sábio, ele centraliza tudo o que é importante, e o que foi e será sempre importante para a cultura brasileira, entendeu? Um tom. Eu fiz quando o Tom nasceu, ou quando ele ia nascer. Um tom pra cantar, um tom pra falar, um tom pra viver. Eu fazia assim, nunca mais toquei. Um tom pra cantar, um tom pra falar, um tom pra viver. Um tom para... Um tom para a cor, um tom para o som, um tom para o ser. Ah, como é bom dormir. Ah, como é bom despertar. O céu é mais aqui. Um tom é um bom lugar. Tanta coisa que cabe, tanta pode caber. Canta e sabe fazer cantar. Nova felicidade, novo tudo de bom. Deixa-se cantar um tom. Um tom para a voz, um tom para mim, um tom para você. Um tom para todos nós.
Eu fui fazendo assim, e eu queria gravar com percussão tonal, gravei como eu queria. Disse para o Jaquinho, olha, vamos usar só sinos, birimbau, instrumento de percussão, tambores afinados, mas tudo percussão, e um tom só, e eu canto em cima, fazendo isso que os instrumentos de percussão fazendo isso que o violão faz. E assim fizemos. Eu tive contato com música erudita contemporânea de vanguarda dos anos 50 e tal, na Bahia, através da universidade, por causa do reitor Edgar Santos ter chamado vanguardistas para liderarem os segmentos da universidade dedicados às artes. Ele convidou para a música, por exemplo, ele convidou o Kohl Reuter, que foi o sujeito que introduziu o dodecafonismo, que trouxe a escola de Viena para o Brasil e que, enfim, e esse sujeito foi que o retórico reitor Edgar Santos contratou para dirigir os seminários livres de música da Universidade da Bahia. Então ele fazia, entre os concertos normais de Beethoven, Mozart, Gershwin e Brahms, e um eventual Villa-Lobos, não sei o que, ele fazia coisas, apresentava coisas também modernas, e chegou a levar o David Tudor para fazer peças de piano preparado de John Cage, que eram recentíssimas, né? Não, mas David Tudor foi a Salvador nessa época. David Tudor, que era o pianista do John Cage, que tocava com luva, o piano preparado, tinha uma música que não tocava nada, e tudo isso. E tinha uma que ligava o rádio, né? Ligava o rádio falou: Rádio Bahia, cidade do Salvador. Então a gente ria, e Kohl Reuter ria. Então eu vi e sabia de música atonal, e fui sabendo dodecafônica, ouvi falar, e ouvi uma coisa ou outra. Música concreta, alguma coisa eu vi. Mas muito pouco, muito pouco. Eu via muito jazz, né? E música brasileira mais que tudo. Eu imagino. Kohl Reuter é um sujeito extraordinário, né? Uma figura extraordinária na história da cultura musical brasileira. E para Smetak conheci muito, fomos amigos dele até ele morrer. Uma grande figura. Inventou instrumentos utilizando cabaça como os birimbaus da Bahia, mas pensando na vina indiana e na música europeia. E ele achava que aqui no Brasil aqueles instrumentos eram uma criação de uma nova fusão, porque ele tinha ele era ligado a essas coisas esotéricas, né, de ocultistas. Os microtons que já tem na Índia, né, que já tem também na música árabe, e que algumas pessoas no Ocidente trabalharam com isso. Também o Smetak trabalhou com isso, ficou fascinado por isso, mas ele tinha uma visão de criar um novo mundo através daquela música, a partir do Brasil, da Bahia, sobretudo. Não é por acaso que em português coloquial prosa quer dizer conversa. Rap, charla, 2 dedos de prosa.
Você sabe o nome de todos que estão nesta festa? Zelinos, Elminos, Agripino. Tem certeza que esses são todos? Festa de cineasta não rola nem bolinha. João Cabral de Melo Neto, tentando limpar a poesia de toda a rosa, toda a merda, e fazendo ainda mais ridícula. Não poetizar o poema. Sim, mas quanto a poetizá-lo, seu fado de magia e música acossa-o de todos os lados. Ante, tudo eram flores, do bem, do mal, como queiram. Pós, tudo seriam bolores, não fosse a beleza uma lepra. Ode a ode, amor ao amor. A flor que não está nos buquês, é matando-a que cultivamos-lhe, cultivamo-nos, o ser. Gosto do pessoa na pessoa, da rosa no rosa. E sei que a poesia está para a prosa, assim como o amor está para a amizade. E quem há de negar que esta ali é superior? E quem há de negar que esta ali é superior? E deixa os portugais morrerem a míngua. Minha pátria é minha língua. Fala, mangueira! Sou do lado do sambódromo, luz da América Latina, pô. O que quero que põe nessa língua? Sou do lado do sambódromo, luz da América Latina, pô. O que quero que põe nessa língua? Rapaz, o cinema foi importante demais para mim, porque eu queria fazer cinema. Eu escrevia crítica de cinema, e afinal, quando eu já tinha começado a fazer música, foram algumas obras cinematográficas que me deram, assim, o tom de para onde virá a atenção da feitura de música popular no Brasil naquela altura. Notadamente de Terra em Trânsito, de Glauber Rocha, que deu uma visão do Brasil através do cinema, que me inspirou o que eu entendi depois pelo que veio a ser chamado de tropicalismo, e o Godard, com aquela... com Acossado, não, com Acossado e com as coisas que vieram depois de... Uma Mulher é uma Mulher e Pierrot Le Fou, aquela sensação de colagem pop, assim, né? Porque o Godard foi um artista curioso, porque os filmes dele tinham um parentesco com a arte pop, né? Então tinha aquele tipo de ironia que tem um parentesco, tudo tem um parentesco também com o tropicalismo. Tinha uma certa ironia, né? E com o passar dos anos ele ficou no extremo oposto do cinema como manifestação pop, né? Mas justamente porque aquilo já era como era um cinema muito sofisticado, tratava do cinema como pop. Era uma admiração pelo cinema americano, não é? Pelo cinema de Hollywood, pelos filmes B, mas também pelos musicais, pelos grandes musicais e pelos filmes de polícia, aquele negócio. Então o Godard naquela altura botava, mas aí ele botou a publicidade francesa, a vida pop, não é, dos postos de gasolina Total, né? Aparecia aqueles postos de gasolina Total e aquelas imagens de outdoors e trechos de publicidade. Ele era uma atitude pop com essa ironia de quem pega a coisa pop. Mas hoje em dia ele faz um cinema como se fosse assim, criação de arte de alta cultura, não é? E no entanto é igualmente genial quando sai bem é igualmente genial, como quando saía bem era genial, e é igualmente irônico. Só que eu acho que naquela época a ironia era voluntária e hoje é uma ironia involuntária. Antes havia uma ironia voluntária e hoje há uma ironia involuntária. Porque não deixa o cinema atuando como alta cultura, resulta sempre irônico. É fatal. A este livro, Verdade Tropical, foi um americano que me convenceu.
Eu não queria escrever. Aqui no Brasil já me tinham encomendado algo parecido várias vezes. O próprio Louis Schwartz, que terminou publicando, e eu terminei publicando com ele por isso, porque ele tinha me pedido antes e eu tinha negado, né? Quando eu fiz 50 anos, antes de eu completar 50 anos, quando estava se aproximando, o Louis Schwartz me procurou e me pediu que eu escrevesse um livro que na comemoração dos meus 50 anos sairia um livro com minhas ideias, uma memória do tropicalismo, ou uma reflexão sobre tudo aquilo, ou sobre minha carreira, ou sobre a música popular brasileira. Enfim, uma coisa que fosse mais ou menos isso que é a Verdade Tropical. E eu não queria escrever. Eu disse, não quero escrever, não, livro. Não queria escrever. Mas um americano leu um artigo que eu escrevi sobre a Carmen Miranda, que saiu no New York Times, um artigo que me foi encomendado pelo New York Times. Eles iam pedir ao Chico Buarque, me contaram depois. Mas o Chico não estava disponível, e eu estava em Nova York na altura, e alguém então sugeriu o meu nome, e os críticos de música do New York Times, quando consultados, estimularam muito os editores do Arts and Leisure, que é aquele suplemento cultural de domingo e tal, enfim. Eles foram muito entusiásticos. Disseram, o Caetano pede que deve ser muito bom, porque tal, porque eles gostavam muito de mim, eles elogiam muito meus shows e tal, meus discos. Aí as pessoas do Arts and Leisure me mandaram um telegrama para onde eu estava cantando, que era o Ballroom. Depois me procuraram no hotel. Eu respondi que ia ver, eu estava cantando no Ballroom e gravando um disco em Nova York. Então eu não tinha tempo. Mas terminei escrevendo o artigo assim, no estúdio, enquanto estavam passando negócio lá, no hotel, antes de dormir. Escrevi e pedi a um amigo que traduzisse, um amigo americano, que eu indiquei a eles, Robert Myers, que é um conhecedor de literatura brasileira, um professor, e ele traduziu e o New York Times publicou. Esse editor, que é da Knopf, leu esse artigo no New York Times e não me conhecia, e procurou se informar como me encontrar e mandou uma carta para mim, pedindo para eu escrever um livro, que ele queria publicar pela Knopf, ampliando o que eu dizia naquele artigo, sobre o tropicalismo, sobre a Carmen Miranda, sobre as relações da cultura popular brasileira com o Império Americano. Enfim, ele gostou muito do artigo, achou bom, achou que dava um livro, queria publicar. E eu respondi a ele agradecendo muito, mas que eu não queria escrever um livro, que eu já tinha negado isso no Brasil várias vezes. Mas ele tornou a me escrever dizendo que então, que ele propõe pelo menos que nós nos encontrássemos para conversar. E nós nos encontramos uma vez, e eu mantive a posição, depois uma outra vez, ele terminou me convencendo. A conversa dele era muito boa, ele terminou me convencendo pelo menos a tentar chegar em casa e escrever alguma coisa e ver se eu sentia. E aí fiquei pensando assim, aí fui tentar escrever umas anotações para ver se eu escrevia um livro, mas nunca escrevi anotações. Tudo que eu escrevia é o que já saiu aí. Eu fui escrevendo do jeito que... E terminei não estruturando um livro e me precavendo para fazer uma coisa mais sucinta. Eu fui deixando o que eu ia fazendo como anotações virar o livro. E virou esse livro aí, que é grossão, mas é muito bacana o livro. Eu gosto muito dele. Não dou demasiada importância, mas acho muito bacana. É um livro bom. É bonito, tem muita coisa bonita. E depois eu fiz questão de escrever de uma maneira assim, não muito chata, como todo mundo quer escrever hoje em dia, assim, aquelas frasezinhas tudo seco, curtinho, que veio do Ernest Hemingway e daqueles escritores e que virou essa prosa jornalística. E que os jornalistas, eu fiz contra os jornalistas, esse estilo mais de frases longas de propósito. Para ser sincero, infelizmente o Paulo Francis morreu, eu fiz contra o Paulo Francis, o estilo foi contra Paulo Francis, mas ele morreu antes, eu fiquei tristíssimo. Fiquei triste.
Li. Eu adoro o Grande Gatsby. Não, eu tenho um capítulo aí no meu livro que se chama Narciso em Férias, que é uma brincadeira com um dos capítulos não do Gatsby, do primeiro romance dele, This Side of Paradise, né? Não é isso? Que é uma história da época do... É um romance de um garoto rico, filho que fica com a mãe, que conhece uma menina, e umas meninas que são as flappers, né, as melindrosas, assim, anos 20, é uma coisa totalmente assim, e história de amor e o modo de a vida na era do jazz, né? Andy Warhol, eu não conhecia, cedo eu não conhecia Andy Warhol, depois eu ouvi falar um pouco, finalmente vi essas coisas da arte pop. Vi aqui numa exposição de 67 na Bienal. A Bienal de 67 trouxe a arte pop americana. E Hopper, que me impressionou imensamente. Não é aquele pintor americano que é um precursor do pop, né? Mas os pop me impressionaram muito. E eu adoro o Lichtenstein, mas o Andy Warhol eu acho maravilhoso. Toda aquela onda dele, aquele nada dele, assim, aquele zen do Ocidente, né? Zen total do Ocidente, aquilo eu acho muito bacana. E aqueles retratos de Marilyn, aquelas repetições, toda aquela onda, todo aquele negócio dele, até aqueles quadros abstratos dele, abstrações abstratas, eu acho bonitos aquilo, eu gosto dele. Aquela onda, aqueles filmes que são difíceis, chatos de ver, mas interessantes, underground, eu gosto dele, eu gosto daquilo, eu gosto daquele negócio. É uma coisa americana e anti-europeia. Televisão chegou muito tarde em minha vida. A televisão inaugurou na Bahia em 1960. Eu tinha 18 anos. Eu, quando morei no Rio em 1956, não tinha televisão na casa onde eu morava. As poucas vezes que vi televisão, fui ver em casa de vizinhos que tinham televisor preto e branco, com pouca programação. Quando finalmente tinha uma televisão em minha casa, no início dos anos 60, 61, 62, 63, eu não gostava. Eu não gostava daquela imagem borradinha, parecendo de jornal, aquilo preto e branco borradinho. Eu não suportava. E eu não tinha nem televisão em minha casa. Na época do tropicalismo, eu não tinha nem televisão em minha casa. No fim, é que nós compramos uma pequena, eu e Dedé ainda dissemos assim, bota no chão e só liga para ver o que for interessante. A televisão tem que saber o seu lugar, fica no chão. Mas quando eu me mudei para Londres, não só eu estava assim prostrado, como lá tinha televisão colorida, com a imagem mais definida. Aí eu descobri o encanto da televisão, porque a televisão colorida eu acho mais bacana. Mas eu não vejo muita televisão, não. Eu fico um pouco... não me faz muito bem. Eu vejo um pouco e às vezes passo tempo sem ver. Divino Maravilhoso, claro, nós fizemos juntos, não é? Quem foi que me contratou? É a minha urgência. Você que nos contratou. Eu sei que era você. No meu livro eu falo que era um negócio você tinha a Bujanra e tinha, sabe quem também? Gabus Mendes. Cassiano Gabus Mendes. Era o diretor-geral da emissora. Você era o diretor musical. Pois então, foram vocês que... Infelizmente se apagaram esses programas, porque eram coisas maravilhosas. Bom, se for o exército que mandou apagar, é uma pena, mas... Vocês estavam com medo. Vocês apagaram para não ter, porque o exército estava pressionando. Não. Foi o Mobile, foi o seu programa, foi o primeiro que eu fiz. Então tá tudo certo. Onde eu nasci passa um rio. Onde eu nasci passa um rio.
que passa no igual sem fim, igual sem fim, minha terra passava dentro de mim. Não é assim não, eu errei. Passava como se o tempo nada pudesse mudar, passava como se o rio não desaguasse. Não me lembro como era essa música. Ela parecia com o Paneguinho, eu não conhecia o Paneguinho e o Edu não conhecia ela. E quando eu cantei agora eu tô querendo me lembrar, não tô me lembrando. Onde eu nasci passa um rio que passa no igual sem fim, igual sem fim. Minha terra passava dentro de mim. Mas não é isso não, tem outra coisa. Já muita coisa aprendi, mas o que é mais meu cantar, é isso que eu canto aqui. E me lembro, nunca mais cantei isso. Gil fazia o Fino da Bossa e tal. Gil fazia televisão desde Salvador. Eu conheci o Gil na televisão. Primeira vez que eu vi o Gil não foi pessoalmente, foi na televisão. Eu via sempre ele na televisão. Não, foi um show aqui com o Boal, foi no Arena Canta Bahia. Foi muito bacana trabalhar com o Boal, eu conto aí, mas é muito diferente. Eu também tinha que mostrar as intimidades da diferença entre o que veio a ser o tropicalismo, a sensibilidade que produziu o tropicalismo, e os artistas de esquerda convencional, quer dizer, de esquerda, porque o tropicalismo, afinal de contas, embora se vinculasse à esquerda, era uma coisa diferente. Veio a ser uma coisa diferente, que a esquerda estranhou com razão, enfim. Não tinha Dorival Caymmi. Eu tentei botar a canção de Dorival Caymmi, mas chamava Arena Canta Bahia, mas Caymmi não entrou. Mas eu não sei, e Caymmi para mim é o máximo. Caymmi para mim é o máximo. Já foi a Bahia, nega, não, então vá. Quem vai ao fim, minha nega, nunca mais quer voltar. Da sorte ter, da sorte dentro, da sorte terá. Você já foi a Bahia, nega, não, então vá. Lá tem caruru, então vá. Lá tem vatapá, então vá. Lá tem mucosa, então vá. Se quiser sambar, então vá. Eu sei tantas músicas de Caymmi, eu me orgulhava de saber todas. E hoje em dia eu fiquei cheio de dedos para tocar em canções de Caymmi. Coqueiro de Itapuã, coqueiro, areia de Itapuã, areia, morena de Itapuã, morena, saudade de Itapuã, me deixa. Ah, que saudade eu tenho da Bahia. Ah, se eu escutasse o que mamãe dizia. Mãe dizia: bem, não vá deixar a sua mãe aflita. A gente faz o que o coração dita, mas esse mundo é feito de maldade e ilusão. Bem, não vá deixar a sua mãe aflita. A gente faz o que o coração dita, mas esse mundo é feito de maldade e ilusão. Ai, se eu escutasse hoje eu não sofria. Ai, essa saudade dentro do meu peito. Ai, se ter saudade é ter algum defeito, eu pelo menos tenho algum. Mereço o direito de ter alguém com quem eu possa me confessar. Ponha-se no meu lugar e veja como sofre um homem infeliz que teve que desabafar, dizendo a todo mundo que ninguém diz.
veja que situação, e veja como sofre um pobre coração. Pobre de quem acredita na glória e no dinheiro para ser feliz. Ai, que saudade. João, né? Que saudade. Tão bonito, né? Aquela introdução com Walter Vanderlei. João e Walter Vanderlei criaram aquele negócio assim, aquele coisa linda. Não, eu não tô com vontade nenhuma de cantar nem de tocar, tô já tocando tudo errado. Tô com mais vontade de conversar, mas... Quando eu penso na Bahia, nem sei que dor que me dá. Me dá, me dá, me dá ioiô. Me dá, me dá, me dá iaiá. Se eu pudesse qualquer dia eu ia de novo pra lá. Não vá, não vá, não vá iaiá. Eu vou, se vou ioiô. Abade... Eu deixei lá na Bahia um amor tão bom, ioiô. Meu Deus, que amor. E desse amor só quem sabia era a Virgem Maria. Nasceu, cresceu, viveu e lá ficou. E quem sabe se esse amor que ficou lá na Bahia já se acabou. E se assim for, eu sei de alguém que te quer muito bem. Quem é? Sou eu quem? O seu ioiô. João Gilberto é baiano. Ele nasceu na cidade que faz fronteira com Pernambuco, mas no lado baiano. Pernambuco. Juazeiro e Petrolina. O Rio São Francisco no meio. Petrolina é Pernambuco. Ele é de Juazeiro, Bahia. Estudou em Aracaju, você foi colega dele. Eu, você, nós dois já temos um passado, meu amor. Um violão guardado, aquela flor e outras mamunhas mais. Eu, você, João, girando na vitrola sem parar. E o mundo dissonante que nós dois tentamos inventar. A felicidade, a felicidade, a felicidade, a felicidade. Eu, você, depois, quarta-feira de cinzas no Paris. E as notas dissonantes se integraram ao som dos imbecis. Sim, você, nós dois já temos um passado, meu amor. A bossa, a fossa, a nossa grande dor, como dois quadradões. Lobo, lobo, bobo, lobo, lobo, bobo, lobo, lobo, bobo, lobo, lobo, bobo. Eu, você, João, girando na vitrola sem parar. E eu fico comovido de lembrar o tempo
e o som. Ah, como era bom, mas chega de saudade. A realidade é que aprendemos com João pra sempre a ser desafinados, ser desafinados, ser desafinados, ser. Chega de saudade, 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 chega de saudade.